vamos falar da matéria, sobre mecânica. Bem, eu digo mecânica, vocês têm que, não se assustem, porque isto não é uma mecânica aprofundada. Aqui, para a vossa categoria, é mesmo ter os conhecimentos básicos, digamos assim, sobre os veículos e os cuidados a ter, a manutenção, ok? Portanto, isto é importante. Depois, há perguntas que saem no Código da Estrada, como é lógico, não é? Embora não seja dos temas mais complicados, porque normalmente vocês até respondem bem a estas questões, porque são questões mais ou menos básicas. Mas convém saber, não só para o Código da Estrada, também para o exame prático, porque no vosso exame prático vamos fazer algumas perguntas, sabiam disso? Teóricas. Sabiam ou não sabiam? TikTok, alguém já foi ao exame de condução? Olha, não sabia. Quem é que entrou? Oh, Ricardo Souza. Quem é o Ricardo Souza que entrou aqui? Sou eu, o Ricardo. Exato. Por isso é que eu estava a ver. O que é que estás aqui a fazer? Olha, para vocês verem as saudades que os alunos têm minhas, que depois de passar o código vêm às aulas na mesma. Ah, pois. Não é para todos. Ah? Ainda ontem teve uma aula de moto comigo, não foi, ó Ricardo? A primeira aula de moto. Exatamente. Não caiu ao chão. Mas quase. Mas não foi eu. Posso contar, ó Ricardo? Volta à vontade. É assim, por acaso ele ia assim todo contente, logo a começar, brum, lá fomos nós, e depois fomos para a estrada, não é? E então, vai a virar à direita, não é? Entretanto vai para arrancar, não sei o que, pronto, engasgou um bocadinho a moto, não é? E depois está ele assim quase, a moto a cair ao chão, e eu, vamos lá, eu já a fazer assim, a fazer uma força com a minha garganta, a pensar que estava a segurar na moto, a virar à direita. Só que ele salvou porque ele fez trabalho de perna, não é? A moto tombou, mas ele levantou outra vez. Daqui a cavalo. Não, ele deixou cair para o lado esquerdo a virar para a direita, não foi? Desequilibrou-se. Mas não caiu. E depois fomos, andámos, fomos para o centro de Lousada, no caso, rotundas, mudanças de direção e foi até ao fim. Primeira aula, nada de ir ao chão. Foi bom, foi bom. Foi bom. Mas aquela, pronto, até eu me assustei que eu pensei que ias mesmo ao chão. E eu. Eu vi a moto quase, e depois ele... Foi bom. Olá, boa noite, Lúcia. Tudo bem? Sim. Estava à tua espera, agora já posso começar a aula, não é? Muito bem. Onde é que é a escola de condução? É aqui. Friamundo e Lousada. Porquê é que não aparecem aqui os meus títulos? Ai, que isto hoje está tudo maluco. Além de mim. Vamos voltar atrás, espera aí. Olha, não há títulos. Pois não, porque eu tinha... Eu digo que estou a precisar de férias. Está aqui. Ora bem, vamos lá, mas é fora de brincadeiras, senão vamos sair daqui às 11h30 e não pode ser. Vocês não me pagam mais para estar aqui mais horas, pois não? Se me pagassem, eu ficava. Ora bem, agora falando de Vizela, é aqui ao lado, sim senhora. Já tive alunos de Vizela, lembras-te, senhora? Muito bem, então, constituintes de veículos, como eu estava a dizer, isto não é nada de complicado, ok? Embora vocês tenham que ter a noção que isto vai ser importante também para o dia-a-dia. Não querem ter um carro que queira aos bocados, pois não? Tem que ter a manutenção em dia, não é? Convém. Bem, mas há aqui questões depois importantes para o vosso exame de código e é nisso que temos que nos focar neste momento. Depois na prática vamos lá para fora e também vamos ver no carro, ou na moto, não é, Ricardo? Mas vamos ver aqui o que é o quadro ou carroçaria. Alguém me sabe dizer? O que é? Olhando para a imagem, não é? É o? Não. É o esqueleto. É o esqueleto do automóvel, a carcaça. Agora, não é a parte da chapa, isto é, o veículo em si, não é? Por fora não é isto. Agora, o que é o quadro, então? É a estrutura rígida que suporta todos os constituintes do veículo. E é essa a resposta que vocês vão encontrar no vosso exame de código, ok? Pronto, o quadro ou carroçaria, é isto que está na imagem, no caso do automóvel, é a estrutura rígida que suporta todos os constituintes do veículo. Se repararem depois aqui neste esqueleto, é onde vão ser depois
ali montados, digamos assim, o interior, a parte de fora, a chapa do veículo, não é? As portas, o restante, os pneus, por aí fora, o motor. Portanto, é tudo apoiado aqui neste quadro, nesta carroceria. Certo? Agora, pergunto eu, a quem souber, e quem souber ganha um prémio. Isto aqui faz parte da segurança do veículo, sim ou não? Faz parte da segurança do veículo, sim ou não? Sim. Mas não é essa a pergunta. Esta era fácil. Agora, será a segurança ativa ou passiva do veículo? Justifique. Lembra-se na escolinha? A segurança ativa acho que é o motor, os pneus. Mas qual é a função da segurança ativa? A segurança ativa é o que está ativo, que é o que faz, por exemplo, tenha alguma coisa a mover ou assim. Não, é o que te evita acidentes. Sim, Basicamente. isso. Então é tudo que nós temos no automóvel para nos ajudar a evitar o acidente. Isto aqui evita o acidente? Não, isto aqui. Antes fosse. Se isto evitasse o acidente, ninguém tinha acidentes, não era? Era bom. Pronto, mas isto não evita o acidente. Então, a segurança ativa tem a função de evitar o acidente. O que é que nós temos? Temos, por exemplo, sistemas de travagem, suspensão, os pneus. É tudo aquilo que nós temos no veículo para nos ajudar a evitar o acidente diretamente. Nós travamos para não bater, certo? Então, isso é que é a segurança ativa. A segurança passiva protege-nos em caso de acidente, que é o caso deste quadro, não é? Portanto, esta estrutura, nós estamos dentro do veículo, a estrutura, mesmo que tenha um acidente, vai nos proteger, de alguma forma, não é? É como depois temos outras coisas, por exemplo, o cinto de segurança, o airbag, no caso das motas, não é, Ricardo? E o Sérgio também está aí. O que é que nós temos na moto para nos proteger? Capacete, mais? Luvas, casaco, meias? Joelheiras, eu percebi meias. Mais? As botas. Botas, portanto, tudo aquilo que nos vai proteger. Claro que na moto estão mais sujeitos porque no fundo é o que se costuma dizer. Quem vai na moto é o para-choques, não é? O condutor e os passageiros. No caso do automóvel ainda temos aquela estrutura toda que nos protege de alguma forma, mais que um motociclo. Então sim, o quadro ou carroceria faz parte da segurança e é segurança passiva, porque protege quem está lá dentro, não é? Embora muitas vezes não é suficiente, infelizmente. E muito bem, então é isso, é a estrutura rígida que suporta todos os constituintes do veículo. Depois, dentro do habitáculo. No habitáculo, aqui, nesta aula, não vou estar aqui a especificar muita coisa, mas temos que saber alguns pormenores. Pronto. Convém que o habitáculo esteja minimamente adaptável ao condutor, ok? Isso depois vocês na prática vão perceber melhor. Depois temos ali o painel de instrumentos, temos várias coisas para saber, certo? A nível de ajustes, vocês vão perceber isso quando forem para o automóvel. Tem que ajustar o banco ao condutor, ao tamanho, os espelhos, tudo que esteja ajustado para que tenha uma condução segura, correto? Muito bem. Então vamos ao importante, painel de instrumentos. É que passam de um Rolls Royce para um Volkswagen antigo, mas não interessa, estes só não avariam. Hoje em dia os carros novos avariam todos, estes não, continuam sempre a andar. Então, neste caso temos aqui um painel de instrumentos, agora sabemos, e é uma pergunta de exame de código, claro que o painel de instrumentos é obrigatório em todos os veículos, correto? E difere de uns para os outros, isto é, depende do modelo do automóvel. Agora, há aqui coisas que são obrigatórias em todos, digam-me lá um exemplo. Quantas rotações? Quanto a rotações, começaste logo pelo que não é obrigatório. Posso dizer, é obrigatório? Não, não é? Que é? Ok, sei que não é. Não. Ok, pronto, mas já percebemos o conta rotações não é obrigatório, já vamos ver porquê. Mas agora, onde é que está o conta rotações? Não é à esquerda. Este lado esquerdo, não é? Então, já agora, este ponteirozinho do lado esquerdo tem ali 10, 20, 30, 40, 50. Claro que também depende do motor, porque há motores a diesel e há motores a gasolina, não é? A diesel é gasóleo, a gasolina é gasolina. Mas porquê? Porque os motores a gasolina têm mais rotações do que o motor a diesel, ok? Pronto, mas não interessa, tem ali o 10, 20, 30, 40, estão a ver?
Às vezes há conta-rotações que em vez de ter 10 tem 1, 2, 3. Depois aqui em baixo, não dá para ler porque isto está um bocado desfocado, mas aqui do lado esquerdo, deixa-me desenhar. Exato. Aqui tenho o vezes qualquer coisa. E neste caso diz vezes 100. Então no caso é 10 vezes 100 que dá quanto? 1000. E às vezes tenho ali um 1, não tenho 10, tenho só 1, mas depois aqui em baixo já diz vezes 1000. Isto é, sabemos é que são 1000 rotações, 2000 rotações, 3000 rotações. Agora, o que é isto das rotações? Rotações de quê? Do motor. Portanto, o motor tem rotação, roda, não é? Ele vai trabalhar. Então, no caso, este motor tem ali o conta-rotações que indica se está a ter 1000 rotações por minuto, 2000, 3000, e é por minuto. Pergunta de exame. Rotações por minuto. Atenção que não é por hora. Por hora depois vai ser o outro ao lado que é a velocidade. Não é o velocímetro das velocidades, aqui é a velocidade por hora. No caso das rotações, é rotações por minuto. Quem for a exame de condução, brevemente, atenção a isto, também fazem essas perguntas. Tá? Então, rotações por minuto. Depois, isto aqui dá jeito para quê? Ao condutor. Para percebermos quando é que temos, se for um carro de caixa manual, não é? Aquele que vocês vão aprender, carro de caixa manual, nós percebemos pelas rotações quando é que temos que aumentar ou reduzir a caixa. Primeira para a segunda para a terceira, terceira para a quarta, ou ao contrário, não é? Para baixo. Pronto. Depois vocês vão na prática perceber isto melhor, porque depois através do som, do ouvido, o próprio motor, aliás, já vos devem ter dito isso em casa, o motor pede, não é? O motor começa a dizer, dá-me a segunda, dá-me a terceira. É um sistema novo, nunca ouviram falar? É o último grito da tecnologia? Não, estou a brincar. Claro que não, mas pelo próprio barulho do motor vocês começam a perceber que ele pede. E quem vai a conduzir sente melhor isso do que quem vai ao lado, porque quem vai a conduzir sente mesmo o motor quase a pedir, digamos. Pronto, mas pelas rotações convém que o motor esteja a trabalhar sempre mais ou menos entre aquelas rotações que eu sublinhei ali, entre as 1000 e 2000. Para quê? Para que tenha uma condução económica. E isto é muito importante hoje em dia, falamos várias vezes, e cada vez mais referem a condução económica, não é? Para quê? Para que haja menos emissão de CO2, principalmente, poluição, não é? Temos que diminuir, e não só, também pelo consumo do combustível. Porque se puxam muito pelo motor, gastam mais combustível, emitem mais dióxido de carbono lá para o ambiente, não é? Então temos que ter ali uma condução equilibrada, uma condução mais económica. Isto é muito importante no exame de condução. Vocês não podem ir a conduzir, durante o exame, por exemplo, sempre em primeira e segunda. Muita gente faz isso porque vai ali devagarinho, com medo, não posso andar muito de força porque depois o examinador não vai gostar. E vai sempre ali, primeira, segunda, primeira, segunda. Isso é mau porquê? Porque chega ao final do exame, o examinador vai ter que dizer, olha, vai lá ter mais umas aulinhas para se preparar melhor, porque isto não pode andar assim, não é? Porquê? Porque senão vamos ali na primeira e segunda, são as mudanças de força, sempre ali a consumir mais combustível e a poluir mais o ambiente, ok? Pronto, então temos de ter ali umas rotações certinhas, entre as 1000 e 2000, e não vou especificar muito mais aqui, porque isto depois na prática vocês aprendem melhor. Agora, para o código da estrada, perguntas do código da estrada, o que é que indica o conta rotações? O número de rotações por minuto, ok? E basicamente é isto que vos perguntam. Depois no carro temos outro trabalho a fazer, não é? Mas deixamos para a frente. Depois aqui do lado direito temos o quê? Muita gente chama isso, conta quilómetros, mas... Exato, não é o conta quilómetros. Isto que está aqui é o velocímetro. Este. Pronto, e normalmente, isto das velocidades, não é? É o velocímetro, porquê? Porque é aquilo que nos indica a velocidade instantânea, a velocidade que nós vamos naquele momento, certo? Isto é, se vamos a 0, se vamos a 20, se vamos a 40, 60, certo? É a velocidade. É velocímetro. Chamam-te conta quilómetros, mas o conta quilómetros é outra coisa, o que é? É isto aqui, estão a ver? Ali é que tem o número de quilómetros totais do veículo, neste caso este em concreto, desde que nasceu até agora, tem quantos quilómetros? 82.425, ainda é novo. Não é? Ainda por cima é diesel, 82.000 quilómetros tem poucos. E depois, este é o número de quilómetros totais, o que está em cima. Isto é, nós não podemos mexer naquilo, pois não?
Já ouviram falar, certamente, não é? Pois, mas é crime. Alterar o número de quilómetros totais do veículo não pode. É crime. Certo? Depois já ouviram falar em histórias, não é? Quando vamos comprar um carro um stand, tem poucos quilómetros, mas afinal até tinha muito mais. Só que depois... Mas isso já não acontece. Depois, por baixo, neste aqui de baixo, temos o indicador do quilómetros, mas é o parcial. Parcial porquê? Porque nós podemos colocar aquilo a zero. Mas esse sim, somos nós que, por exemplo, neste botãozinho que está aqui, neste caso, carregamos naquilo, aquilo vai para zero. Muita gente faz isso, por exemplo, quando vai a testar o depósito de combustível, para saber quantos quilómetros é que faz com um depósito inteiro, clica ali, fica a zeros, depois vai andando e vai vendo quando é que vai fazer, quantos quilómetros fez com aquele depósito. Ou então querem saber quantos quilómetros vão fazer daqui até uma terra qualquer. Agora nas férias, né, quiseram ir até o Algarve, por exemplo, querem saber quantos quilómetros fizeram de casa até lá e depois quanto é que fizeram de lá para cá, no total. Então colocam ali a zero, aquilo faz a contagem parcial. Muito bem. Mas isto sim é o conta quilómetros, certo? Agora, o outro é o velocímetro, que é a velocidade instantânea, número de quilómetros por hora. Ok? Então sim, isto é o número de quilómetros que o veículo circula por hora. Pronto, e também depois no dia-a-dia não se esqueça que não podem exceder limites, pois não? Não convém. Mais coisas. Este aqui do lado esquerdo é o quê? Exato, é o termómetro. Tem ali o símbolozinho. Eu já vos mostro melhor este símbolo, que este, vocês se fizerem assim aos olhos conseguem ver melhor, não? Está um bocado desfocado. Aqui no vosso grupo do WhatsApp eu envio já depois, no final dela, envio os símbolos todos direitinhos. No caso do TikTok, eu depois faço um vídeo para vos mostrar. Mas isto é o termómetro. O que é que parece? Parece mesmo um termómetro metido ali nas ondinhas numa água, parece um barco, mas é o termómetro. E temperatura de quê? Do motor, exatamente. Não é do veículo, pois não? Do habitáculo. Será? Quem é que me respondeu aí no Zoom? Oi? Estão aí? Seria a temperatura do habitáculo? Ou senão quem estava a dar já estava cozido. Ou, exato, estufado, cozido, assado, sei lá. Então, qual é a temperatura média de funcionamento do motor? Vamos lá ver isso. Quem é que sabe? 90. Cerca de 80, 90 graus. Aliás, vocês conseguem ver aqui, a meio tem ali o número 90. E normalmente aquele ponteiro vai até meio do percurso, que são os tais 80, 90 graus. E isso é a temperatura média do funcionamento do motor. 80, 90. Se começar a passar dos 90, aliás, quem já estudou física ou química, a água começa a ferver a partir de quantos graus? Oi? Não é feito, não vou ver. Não é? É, sim, senhor. A partir dos 100 graus a água ferve. Portanto, não convém que a água atinja muito mais que 90 graus, certo? Senão depois começa a chegar ali perto dos 100 e começa a ferver. Então há um sobreaquecimento. Então a temperatura, isto é pergunta de exame, temperatura média de funcionamento do motor, cerca de 80, 90 graus. Muito bem. Depois, aqui ao lado, é o outro. Não sei se vocês conseguem ver o símbolo. Este conhecem bem, não é? Até nem querem ver, fechem os olhos. Pronto, é o nível do combustível. E, neste caso está desligado, pronto, está em baixo. Mas está na reserva já. Quanto mais para baixo, menos bom, não é? Tem que ir à bomba. Tem que ir à bomba encher. É. Pronto, lá está, mais para cima, mais para baixo, depois aqui diz meio, aqui diz inteiro, é meio depósito inteiro, certo? Pronto, mas é o indicador do nível de combustível. Também não tenho muito mais a dizer sobre isto. É o que é. Agora, só destes manómetros que eu acabei de dizer, que são 4, já vimos que nem todos são obrigatórios. Pois não, Ricardo, que já voltou. Nem todos são obrigatórios. Aquele que ele disse logo de início, que era o conta-rotações, em que, em geral, os veículos até têm um conta-rotações, mas não é obrigatório. Por exemplo, quem conhece um Smart? Não? Ninguém tem em casa um? Quem é que tem um Smart em casa? Ninguém? Nunca andaram de Smart? Não tenho um smart.
E já viste se tinha conta-rotações ou não. Nem reparei, não estava devagar. Exato, não era teu. Não te interessou, não é? Mas pronto, não é obrigatório. Pode ter ou não e no caso do Smart é um extra, digamos assim, que colocam lá o conta-rotações. Mas não é obrigatório, é isso que tem que saber. E depois, se não é obrigatório, como é que vocês iam saber quando é que pede a primeira para a segunda para a terceira? Exato, começam a sentir o motor, a pedir, não é? O velocímetro será obrigatório? Convém, não é? Para saber se não vamos exceder a velocidade ou não. Certo? Portanto, este é obrigatório. O de combustível será obrigatório ou não? Convém também para saber se vai aquilo já chegar à reserva ou não. O termómetro é obrigatório ou não? Para saber se está a sobreaquecer ou não. Errado. Não é obrigatório. Olha, por exemplo, o carro que eu estou a dar aulas de condução agora, que é um Opel Corsa, não tem. Só tem, olha, tenho o conta-rotações, tenho o velocímetro e só tenho este. Assim a meio. Este não existe. E agora, se o motor sobreaquece, como é que eu vou saber naquele carro? Vou lá fora, está a queimar. Como é que eu sei? Acende uma luzinha, aquele símbolo que eu disse que parecia o termómetro, não é? Que metido na água, acende essa luzinha que é vermelha no caso, e qualquer luz vermelha que acende no painel de instrumentos é mau sinal. Há algumas luzes vermelhas, por exemplo, as mais perigosas é esta da temperatura, tem uma do óleo e uma da bateria, já vamos ver, ok? Então, no caso do termómetro, que não é obrigatório, se não tiver o termómetro, tem a luz avisadora da temperatura, certo? Muito bem. Agora, pergunta de exame de código. Qual dos manómetros seguintes, e vamos incluir estes 4? Temos o conta-rotações, o termómetro, o indicador de nível de combustível e o velocímetro, certo? Então, dos 4 que eu acabei de dizer, qual é o mais importante pelo condutor a vigiar durante a condução? Isto é, enquanto conduzem, qual é, destes 4 que estamos a ver na imagem, qual é o mais importante a ser observado, a ser vigiado? Muito bem, normalmente essa é a resposta que vocês colocam nos exames de código. Não é? É isso que vocês costumam responder, é verdade. Mas não é, às vezes. Da temperatura e Ora, nem mais. O mais importante a ser vigiado durante a condução é o termómetro. E eu acabei de dizer que ele nem era obrigatório, não é? O que é certo é que se... Disseste que não é obrigatório, então sim, carros que não têm, eu só vou dar conta que está mal para começar a sair com Não, acende a luz. Tem a luz avisadora. Eu disse, se não tiver o termómetro, o ponteiro, tem a luz. E essa luz é muito importante. Se acender a luz, o que é que temos que fazer? Parar. Neste caso aqui, não tenho a luz, tenho o ponteiro. Se eu vejo que a temperatura está a subir acima dos 90 graus, o que é que tenho que fazer? Encostar, desligar o motor. Parar, claro, e desligar o motor para arrefecer. E depois verificar o que é que será a causa, não é? Mas o mais importante é mesmo este. De todos, o mais importante a ser vigiado durante a condução é mesmo o termómetro. Caso o tenha, se não tiver, tenha a luz avisadora. Sei que se a luz acender, eu vou ter que parar. Porquê? Porque se eu não fizer nada disso e continuar com o motor a sobreaquecer, o que é que vai acontecer ao motor? Berrou. É a gripagem do motor. Sabe o que é a gripagem? É ir à vida, depois tem que meter um motor novo. E não é barato. Certo? Não há no chinês. Acho que eles também têm quase tudo, não é? Bem, mas é esta a mesma resposta, certo? Portanto, e normalmente é esta uma das perguntas mais erradas, porque normalmente respondem que é o velocímetro. Mas, no fundo, depois vocês vão perceber isso quando estiverem a conduzir, o velocímetro não é... É importante de início quando vocês não têm prática. Isto é bom ali, tipo, será que estou a passar o limite? Será que não estou? Depois, com a prática, já conseguem perceber mais ou menos a velocidade que vão sentar a olhar para ali. Sim? E dizer vocês, e com a prática, até estica demasiado, não é? Mas sabem, ao menos têm noção que estão a exceder. Mas vão ver que depois, com algumas aulas, ainda nas aulas de condução, vocês começam a perceber bem se estão a menos ou a mais de 50 km/h, por exemplo. Portanto, não esquecer que o mais importante é o termómetro, temperatura. Pronto, depois tem aqui espelhos retrovisores. Eu não vou falar demasiado nisto aqui na aula de código porque não é das perguntas que saem nos exames. É importante depois na parte da condução, mas isso na condução, depois quando tiverem as aulas práticas, lá chegarão. No entanto, temos que saber se os espelhos retrovisores são todos obrigatórios nos automóveis, por exemplo.
Temos os dois exteriores, temos o interior, serão obrigatórios? Todos? Aqui também só tenho os de fora. Então, mas em geral são todos obrigatórios. Portanto, regra geral, os espelhos exteriores e o interior são obrigatórios. Depois há exceções, isto é, eles podem ser dispensados, alguns deles podem ser dispensados no caso de, por exemplo, uma carrinha comercial, aquelas carrinhas de caixa fechada, a caixa de carga atrás é fechada, não tem vidros, então o condutor dentro do habitáculo olha para o espelho e não vê nada para trás, está fechado, não é? Aliás, essas carrinhas até nem traz o espelho interior, por exemplo. Portanto, o espelho interior é dispensado caso o veículo não tenha visibilidade direta para trás. E depois temos os exteriores, que hoje em dia isso nem se aplica muito, mas diz ainda o Código da Estrada que o espelho do lado direito, que é o do lado do passageiro, não é obrigatório, é dispensado caso seja um veículo com vidro a toda a volta, em que o condutor tenha visibilidade direta para trás. Isto é, o condutor no sítio onde está a conduzir, se olhar diretamente consegue ver, porque um carro normal de passageiros tem vidros a toda a volta, não é? Exato. Pronto, mas hoje em dia isto nem se aplica tanto porque todos os carros hoje em dia traz tudo, não é? Espelhos de dentro, de fora, mais sensores, mais câmaras, mais sei lá o quê. Já há espelhos agora que não são assim, são câmaras. Já viram? Em vez de ter espelho, tem umas câmaras, tipo o Audi, por exemplo. Tem assim uns coisinhos pequeninos, são umas câmaras. E depois lá dentro vemos nos ecrãs. É bonito. E é caro. Está entendido? Pronto, mas isto depois, como eu digo, depois na prática é que vamos perceber. Depois temos aqui o limpa-parabrisas. Isto sim sai no Código da Estrada porque o para-brisas é importante, não é? Nos automóveis, claro. Na moto não tem, pois não, Ricardo? Ainda estás aí? Não, já se foi embora. Mas temos o Sérgio. Não, estou aqui. Isto a minha neta é que está. Ok. A segurar a casquinha. Bem, vocês na moto não têm para-brisas, mas têm o quê? Tenho ou a viseira ou os óculos. Exato. Pronto, embora a viseira e os óculos não sejam obrigatórios, mas indo para uma autoestrada, quem vai a conduzir uma moto, se calhar é melhor ter uma proteção ocular, não é? Às vezes nem é preciso de autoestrada. Sim, uma via mais rápida. Eu falei na autoestrada por ser uma velocidade mais rápida. Agora imaginem, vocês já devem ter reparado, mesmo sem serem condutores, quando vão ao lado, nunca viram o para-brisas do carro cheio de mosquitos? Principalmente quando vamos assim uma viagem mais longa e vamos em autoestrada, viagens mais rápidas, não é? Então o para-brisas fica cheio de mosquitos. Imaginem quem vai a conduzir a moto, se não tiver viseira nem óculos, para onde é que vão os mosquitos? Para os olhos, para a boca. E estou-se a abrir a boca, olha. Não faz mal, não morrem por causa disso, não é? Se for para a boca. Agora se for para os olhos é que é proteína. É. Olha, os chineses comem. Acho que são chineses. Pronto. No entanto, o para-brisas nos automóveis, estava eu a dizer que, claro que é obrigatório, nem se põe em dúvida. Agora, o importante é termos o para-brisas sempre em bom estado, não pode ter rachadelas, que isso acontece às vezes com pedrinhas que têm gravilha, por exemplo, na estrada, não é? Acabam por causar ali alguns estragos. E se forem à inspeção do veículo, isto vamos ver na próxima aula, para a semana, mas se forem à inspeção do veículo com um vidro rachado, não passa, certo? Pronto. O vidro tem que estar em perfeito estado. Depois, além disso, tem que estar limpo. Por isso é que temos aqui as escovinhas para, caso chova, para limpar. E mesmo sem estar a chover, se estiver sujo, temos os guichos, não é? E as escovas para limpar os vidros. Pergunta de exame de código. Limpa para-brisas. Devem ser substituídos em quanto tempo? É porque isto não dura para sempre. Também não é? Exato, diz o Ricardo, quando estiver ressequidos, quando vocês estiverem assim já num estado em que ouçam aquilo a raspar no vidro, estão a ver? Está ressequido, não é, Ricardo? A raspar já o vidro todo. Já o ferro. Já ferro com ferro. Sérgio também. Ivo, Sim. de 6 em 6 meses. Mas o para-brisa também só se usa quando se está a chover. A tua irmã está aí em casa já? Não, ela foi à reunião. Eu cheguei um pouquinho mais tarde. Senão ias-lhe perguntar quanto é que custam as escovas de limpar para-brisas. É barato, não?
Olha, para a tua carteira pode ser. Depende, também não é nenhum exagero, atenção. Mas pronto, as escovas nunca são menos, entre os 25 e 50 euros. É barato. Não é caro, vá. Há coisas mais caras na vida, não é? Sim. Agora, convém substituí-las, sim, e não é, não, 6 meses não, senão também não ganhávamos para as escovas, não é? Eu penso que é anualmente. Anualmente, exatamente, anualmente, e atenção que lá fora, na prática, ninguém faz isso quase. Estamos a falar o que é aconselhável, não é? É quase como o Ricardo estava a dizer, quando ficarem ressequidas é que vai trocar. Pronto, mas eles aconselham a trocar isto anualmente. E em que altura do ano? É essa a resposta do exame de código que vocês têm que responder. É anualmente no outono. Não se esqueçam que temos outono. Antes do inverno, depois do verão. Não se esqueçam que temos 4 estações. Não temos só 2. Então, o outono vem antes do inverno, correto? E vai a seguir ao verão. Então, no verão, normalmente não chove muito, está mais calor, o sol queima as borrachas. No outono, convém trocar para que depois inicie o inverno já com as escovas em condições. Certo? Então, isto é o que eles aconselham, trocar as escovas anualmente no outono. Nunca vos chegou essa pergunta? Não. Tem que fazer mais testes. Ó meninos de TikTok, nunca vos chegou essa pergunta? Fogo. A ti já? A mim nunca saiu. Aqui estou a dizer, claro que sim, outros não. Bem, a quem nunca saiu, meninos, tem que fazer mais testes, vocês estão a fazer poucos. É o que eu digo sempre. Se calhar fazer mais tema por tema, eu muitas vezes faço no geral. Se calhar Exato. mais tema por tema. Aliás, no final desta aula, hoje vão ter que fazer um teste temático sobre os constituintes de veículos. Pelo menos, não é? Mas podem fazer 2 ou 3 e vou ver que vai sair essa pergunta. Olha, mas queria já antes de começar a aula, tipo 2 erradas, mas não me saiu esta. Pronto, tem que fazer testes temáticos sobre constituintes de veículos até sair essa pergunta. Ok. Enquanto não sair, não para, continua. Sempre a fazer. Agora vamos à parte importante, motor e sistemas, ok? Vamos começar pelos motores. Ora bem, hoje em dia fala-se muito nos motores elétricos, não é? Então vamos começar por aí. Vocês acreditam que será o futuro? Mas é o futuro próximo, não é? Muito bem, então temos aqui os motores elétricos. Não vou falar demasiado porque vocês estão habituados a ouvir falar nisto hoje em dia, não é? Não só de Teslas, mas outros. Também acho que estão a passar uma publicidade errada sobre os veículos elétricos a nível de arder, não é? Ou então, quando eles vão para o Algarve e estão naquelas filas, os Teslas, nas filas enormes para carregar, sabem porquê? Porque eles têm postos de abastecimento gratuitos. Fiquei a saber isso ontem, que eu não sabia. Só perguntei. Dependendo do modelo, da série do veículo, há postos no país que eles podem carregar gratuitamente. Por isso é que tem aquelas filas todas. Espertos. Bem. Exato. Pronto, são postos só para Teslas, exatamente. Então, motores elétricos, vocês já sabem o que é, não é? É só baterias elétricas, não tem motor a combustão. Mas vamos agora àquilo que é mais usado. Motores a combustão. Ou a combustão são estes, ou estes, diesel. Bem, mas vamos começar pelos diesel. Diesel e gasolina. Isso já ouviram falar de certeza absoluta, não é? Gasóleo é o diesel. Gasolina é gasolina. Dos dois, motor a diesel ou gasóleo, que é a mesma coisa, e gasolina, qual é que acham que é o mais poluente? Dos dois. Gasóleo, exatamente. É o motor mais poluente. É o qual? É o gasóleo? É o gasóleo, o diesel é mais poluente. A sério? A sério. E é o mais usado lá fora, não é? Exatamente. Nós, humanos, temos este vício. Tudo que é mau, pumba. Mas é mesmo o mais poluente, bastante, do que a gasolina. E é o mais usado porquê?
porque é o mais económico. Entre a gasolina e o diesel tem menos consumo. O motor consome menos combustível do que a gasolina, certo? Por isso é que ele é mais usado. É usado nos caminhões, principalmente, não é? Nos os veículos maiores, os pesados, e mesmo nos ligeiros. Toda a gente quer um carro a diesel porque não vai tão depressa abaixo. Não dizem isso? É mais fácil para conduzir. É ou não é? Errado. O motor a gasolina também anda, também sabem conduzir. Mal era que vocês tirassem a carta só para conduzir a diesel. Agora, qual é a diferença? Isto agora falando a sério. Na prática, claro que há diferenças. Isto é, vocês habituam-se porque os carros das escolas são a diesel, por causa do consumo. Também uso eu, não é? Mas, Ao vivo, eu sei que eu tenho uma colega minha no meu trabalho que disse, pronto, tirou a carta para aí há 2 meses e habituou-se ao carro da escola e ela, olha, quando peguei no carro do meu marido, olha, eu não sabia conduzir. E ela era diferente. por isso é que eu falo por mim, tenho que habituar os alunos a dar acelerador, pisa, quero barulho, façam barulho. Porque um carro a diesel, isto é, nós metemos a primeira, estamos a levantar a embreagem e o próprio motor já puxa. Isto é, eu levanto um pouco a embreagem, quase nem acelero e o carro vai. Mas num carro a gasolina isso não acontece. Isto é, eu levanto a embreagem e tenho que estar a dar acelerador. Hã? O quê? Estava a ouvir tão mal. O quê? Eu estava a ouvir muito mal. E agora? Agora está melhor. Digo eu que num carro a gasolina, por exemplo, nós estamos a levantar a embreagem e temos que dar acelerador para o carro andar, certo? Num diesel, muitas vezes acontece, em plano, estamos a levantar a embreagem, tiramos o pé travão e ele já anda sem dar acelerador. Pronto, isto depois é um mau hábito, por isso é que eu falo por mim como instrutor, que eu tento obrigar os alunos, desde o início, a dar sempre acelerador mesmo num carro a diesel. Porque convém, até é melhor, mesmo para o motor a diesel, não haver tanto desgaste de embreagem e tudo mais, dar acelerador. E o pé tem que sair do travão para dar acelerador. Eu digo sempre, o travão é um veneno. O travão é para parar, não é para andar. Pronto, mas isto depois na prática vocês vão perceber. Agora, é essa a diferença, que vocês habituam-se na prática, na escola, a ter um carro a diesel e depois passam para um carro a gasolina e acham mais difícil. Que no fundo, se estiverem habituados a dar acelerador, é igual. É exatamente a mesma coisa. Certo? Pronto, mas isto passamos depois na prática. Agora, a nível de perguntas de exame de código, é mesmo saber qual é o mais poluente e é o diesel, certo? E depois sabemos que, por exemplo, o motor a diesel será motor de explosão ou combustão? Combustão. E o motor a gasolina é o motor de explosão. Pronto. Não é das perguntas mais frequentes, mas às vezes também lembram-se disso. E agora, o que é isso da combustão e da explosão? Já ouviram falar que o carro é como um cemitério. Não sabiam? O carro não, desculpem. O motor é como um cemitério, sabiam? Ou não? Ninguém percebeu a dica? O que é que nós pomos nos cemitérios? Não digam os mortos. Eu sei. Mas o que é que pomos nós, pessoas vivas? Velas, exatamente. E o motor não tem velas? Tem, sim, senhor. Pois. E essas velas servem para quê no motor? Olha, aqui no TikTok disseram velas, estão a ver? Velas para arder. Também arde. É verdade. Ora, temos, por exemplo, no motor a gasolina, que é o que eu estou a mostrar aqui na imagem, por ser um motor de explosão, a vela vai provocar uma faísca dentro dos cilindros, e os cilindros é a parte mais importante do motor, é o centro, o coração, digamos assim, do motor, onde tem os cilindros, onde dentro de cada cilindro vão acontecer ali uns trabalhos para dar a força ao motor. Então, dentro de cada cilindro, depois a vela provoca uma faísca onde acontecem explosões. E são as explosões sucessivas que vão acontecendo dentro de cada um deles. A explosão faz o quê? O impacto, força, para aquilo movimentar-se. Correto? Pronto, isto é assim só para explicar muito rapidamente, senão vamos ter aqui mal, saímos amanhã de manhã. Mas pronto, só para entender, são essas explosões sucessivas que vão fazendo o motor movimentar e dar a força para o carro andar. No caso do motor a diesel, já é de combustão, as velas também existem, sim senhor, mas não fazem nenhuma faísca, isto é, não provoca nenhuma explosão. Então as velas, aqui neste caso do motor a diesel, são velas de incandescentes, que provocam calor dentro do cilindro.
Porque depois acontece que o gasóleo é injetado pelos injetores dentro dos cilindros e o ar quente que está lá dentro, porque as velas provocaram calor para que o ar que esteja dentro do cilindro seja quente, o gasóleo a ser injetado a alta pressão dentro desse cilindro com o ar quente arde e provoca o efeito quase como se fosse uma explosão. Estão a entender? Pronto, é só para perceberem. Tem velas para explodir, tem velas para arder, digamos. Então, por isso é que este motor a diesel é motor de combustão e o motor a gasolina é um motor de explosão. Sim? Pronto. Importante para vocês saberem é que, de uma forma ou de outra, claro que tem consumos de combustível e que um deles é mais poluente, que é o motor a diesel, gasóleo. Certo? Muito bem. Depois temos os híbridos. Também se fala muito e é muito vendido hoje em dia. O que é um híbrido? É que é? Não, não é gás. Tem um motor normal, gasolina em princípio, não é? E elétrico, tem baterias elétricas. Embora este, por exemplo, o elétrico tem mais capacidade, mais autonomia do que o híbrido. O híbrido das baterias tem menos capacidade que um elétrico apenas, porque são baterias mais pequenas, mas tem ali os dois motores. Tem motor de combustão, de explosão, gasolina, e tem um motor elétrico. Porquê? Porque vão trabalhar em simultâneo, digamos assim. Há momentos que está a funcionar o motor a gasolina e depois funciona a parte elétrica. Por exemplo, se a bateria estiver descarregada, funciona a gasolina. Acontece a mesma coisa, não tenho aqui, mas vocês já ouviram falar e falaram agora, no gás, que são os motores GPL. GPL, exatamente, motores a gás. Então, os motores GPL, e já agora, o que é que quer dizer GPL? Gás, portolíquico, não sei a última palavra. Começa por A. Liquefeito, exatamente. Gás petrolífero liquefeito. Pronto, é GPL, é gás. O motor a gás é a mesma coisa, tem na mesma motor a gasolina, normal, e depois tem à parte, que é um motor que leva o gás. Depois, ao iniciar, quando põe a trabalhar, até atingir uma certa temperatura, está a funcionar o motor a gasolina, depois é que passa a funcionar o gás. Mas imaginem que até acabou o gás, por exemplo, não é? Funciona apenas a gasolina, isto é, tem dois motores, certo? Pronto, mas estes, neste caso, são menos poluentes, como é lógico, não é? E já sabem que o mais poluente é o diesel. Sim? Acho que não há dúvidas. Continuando. Eu tenho que me despachar agora. Agora vamos aos sistemas. Agora vamos ter aqui mais 10 minutinhos de aula, está bem? Não se vai embora. É para acabar. Então, sistemas dos veículos, o que é que nós temos? Temos aqui o sistema de travagem. Ora bem, sabem que isto é muito importante? Claro, sem travões não podemos andar. Quer dizer, andar anda, não é? Não podemos parar. Ora, claro que o sistema de travagem é muito importante nos veículos e há perguntas muito básicas sobre o sistema de travagem nos exames de código, que é, uma delas, é um dos principais cuidados a ter depois de uma lavagem do veículo, que são os travões. E porquê é que será? Porque estes discos, onde depois... Deixa eu mostrar aqui um discozinho, onde é que ele anda. Aqui. Estão a ver? Aqui encaixa a roda e depois aqui tem o disco. Deixa-me desenhar para vocês verem melhor. Pronto, esta parte aqui é o disco do travão, certo? E depois, eu vou desenhar aqui agora noutra cor, azul. Tem as pinças, as pastilhas, como costumam dizer, pastilhas, calços, é isto aqui que está azul. Pronto, aquele disco está agarrado aqui a esta parte onde depois encaixa a roda e acompanha a roda, o movimento, certo? O disco está a rodar e as pastilhas, os calços, apertam, conforme vocês apertam o travão, não é? Então aquilo vai apertar e fazer com que diminua a velocidade ou pare. Muito bem. Agora, estes discos estão expostos ao ar livre. Não é? Isto é, tem a roda encaixada ali, mas depois tem as jantes e acaba por aquilo estar exposto ao ar livre. E é mesmo propositado. Para quê? Para que haja melhor arrefecimento. Porque imaginem, quando nós estamos a travar, e no outro dia eu falei nas descidas, quando vamos a descer, se formos sempre a travar, há um sobreaquecimento do travão. Porque estamos ali sempre a travar. Aliás, se fizermos isto às mãos, o que é que vai acontecer?
quando está frio, e aquece as mãos, não é? Então imaginem agora, a velocidade que vamos, o travão sempre ali a travar, o que é que vai acontecer ao disco? Sobreaquece, ok? Então, isto aqui é exposto ao ar livre propositadamente para ter o melhor arrefecimento, e há discos destes, de travagem, que até têm os furos. Mas isso é para quem tem carros bons, não é? Quem tem um Ferrari? Alguém? Também não é preciso chegar a um Ferrari, basta ter um BMW. Nos meus sonhos. Pá, mas não sei se já repararam, há discos que têm assim umas bolinhas, uns furos, parece que andaram ali aos tiros. Hã? Pronto, faz conta que tem aqui uns furos, estão a ver? Então, os discos são perfurados para melhor arrefecimento ainda, certo? Pronto. E perceberam porque é que está exposto ao ar livre? Agora, no entanto, quando estamos a lavar o carro, vamos molhar, lavar aquilo tudo direitinho, as primeiras travagens podem não ser muito bem sucedidas, por isso, quando saímos da lavagem, temos que andar devagarinho, ir travando, a testar os travões, a ver se aquilo está operacional, certo? Pronto, e é essa a pergunta de exame de código. Depois, outra questão sobre a travagem. Já agora, esperem lá, antes de chegar aí, deixa-me tirar isto. Só para falar destes, desculpem, em vez dos discos de travagem, temos o sistema de travagem de tambor. Ora, não é o tambor de tum-tum-tum, não é? Mas porquê é que se chama tambor? Porque parece mesmo um tambor. Se repararem, este tambor está aberto, tem a parte, esta tampinha, estão a ver? Depois fecha, e lá dentro tem umas cintas. Exato, chamam-se cintas. Este sistema é diferente porque, enquanto que o disco, os calços, nós apertamos o travão e os calços apertam o disco para aquilo parar, não é? Aqui, dentro do tambor, tem umas cintas em que alargam, apertam as paredes do tambor, não é? Fazem isto e faz com que aquilo pare. Este sistema é mais antiquado, mais antigo. Antigamente os carros só tinham este sistema, depois é que passou para os discos. Este não é tão eficaz. Porquê? Porque o tambor é fechado e o calor que se gera dentro do tambor, devido à fricção, o calor que se gera ali dentro demora mais tempo a arrefecer, demora mais tempo a sair, porque está fechado. Por isso é que este sistema é mais antiquado, digamos assim. Embora os carros mais baratinhos normalmente têm disco nos travões da frente, que são os que travam mais, e têm tambor, estes, nas rodas traseiras. Depois, há carros já mais sofisticados, bem, mais caros um bocadinho, que já têm travões a disco às 4 rodas, não é? Pronto, mas se virem estes atrás, são travões de tambor. Normalmente, esses traseiros até são utilizados para o travão de estacionamento, que é o travão de mão, em que puxamos e fica ali as rodas traseiras presas, certo? Pronto, é só para perceberem a diferença entre um e outro. Agora, no fundo, o importante é saber que depois da lavagem é importante então a verificação dos travões, certo? Por causa da situação que eu falei. E o que é que temos de saber mais? O sistema ABS. Já ouviram falar nisso? ABS. Que por acaso é uma sigla inglesa. Anti-Block System. É anti-bloqueio dos travões. Porquê? Porque, por exemplo, imaginem, vocês vão a conduzir com alguma velocidade, aparece-vos um obstáculo à frente, assim repentino. Qual é a vossa reação? Normal. Pé fundo no travão, bum, não é? E quando nós pomos o pé fundo no travão, o que é que vai acontecer aos calços? Aperta o disco. Aperta mesmo, não é? Numa bicicleta, quando anda de bicicleta, quem anda? Quando vão a pedalar e trava de repente, apertam o travão, o que é que vai acontecer? A roda traseira desliza, não é? Derrapa. Então, no caso, os travões no automóvel vai ser igual. Isto é, vamos com velocidade, eu travo a fundo, ele vai derrapar. Então, para evitar a derrapagem, temos o sistema ABS, que é o antibloqueio dos travões, em que eu ponho o pé a fundo no pedal do travão, que é a minha reação normal, mas aquilo não vai deixar bloquear. Isto é, eu travo, mas o sistema faz com que os calços façam um efeito tipo isto. Tum, 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 tum. Travar aos bocadinhos. Parece que não vai travar. E vocês sentem mesmo isso no pedal, no pé. Sentem o pedal tipo a dar saltinhos. Não pensem que está variado. É mesmo o sistema ABS a funcionar. Portanto, nós carregamos a fundo, aquilo não deixa bloquear. O importante é mesmo isso, é não bloqueando a roda, a travagem é mais curta, porque não derrapa. Se é até mesmo aquilo a travar, nunca sentiram ao lado de alguém a travar a fundo? Isto é, podem já ter assistido a uma cena dessas. De ir ao lado de alguém a conduzir e de repente trava a fundo e o carro começa, tipo, até faz um ruído, tipo,
até parar. Pronto, é mesmo assim, é bom que tenham um sistema ABS, hoje em dia qualquer automóvel tem, e motociclos também, não é? Mas faz então diminuir a distância de travagem. É uma pergunta que também sai nos exames de código. Qual a função do ABS? É diminuir a distância de travagem porque não derrapa, entenderam? Ou não derrapa tanto. Muito bem. Pronto, sistema de travagem, está entendido? Outra coisa que tem que saber é o que é o travão de estacionamento e o que é o travão de serviço. Exatamente. Travão de estacionamento é o de mão. Porquê? Porque nós acionamos o travão de mão para estacionar e irmos embora, tomar cafezinho, por exemplo. E o travão de serviço é enquanto estamos a conduzir, vamos usando o travão do pé. Então temos o travão de serviço e o travão de estacionamento. Depois, sistemas da direção. Ora bem, também não vamos estar aqui com muita coisa, é só percebermos que a direção convém que esteja alinhada, certinha. Para quê? Para que o carro vá direitinho, não é? Agora, é muito fácil também desalinhar a direção, principalmente nas nossas estradas, não é? É muito buraco, pum, 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 não é? Tampas e mais buracos. Então as rodas estão sempre ali, a bater do lado, principalmente do lado direito, que é o lado que há mais buracos. Ou então subir passeios, por exemplo, se não tiverem esses cuidados, e quando digo subir passeios é de propósito. Não é? Quem quer às vezes ir para estacionar ou assim, estão a ver? Não podem, mas fazem isso. Então tem que evitar pancadas fortes na direção, certo? Porquê? Para evitar os tais desalinhamentos. Agora, como é que nós sentimos que a direção está desalinhada? Exatamente. Exato. Nós vamos em linha reta, estrada direitinha, plano, reto. Estamos com a direção direita, o volante direito. Largamos as mãos, o carro convém ir direitinho. Ele não foge, se estiver alinhado. Às vezes acontece, largamos as mãos e o carro começa a fugir para um lado ou para o outro. Porquê? Porque a direção está desalinhada, devido às tais pancadas que andaram ali a dar. Agora, quando sentirem que a direção está a ficar desalinhada, o que é que deviam fazer logo? Ir à casa dos pneus para alinhar a direção, exatamente. Não se desleixem, porque se não forem logo alinhar a direção, o que é que vai acontecer? Além de gastar o dinheiro para alinhar depois, vão gastar o dinheiro nos pneus novos. Porquê? Porque o desalinhamento da direção vai desgastar de uma forma irregular os pneus. Então imaginem que isto é a base do pneu, o que apoia no chão. Se a direção estiver desalinhada, não interessa se está mais para ali ou mais para ali, mas se a direção estiver desalinhada, vai desgastar mais em que parte do pneu? Será mais do lado esquerdo, mais do lado direito ou mais na zona central? Hã? Não. Ou é mais de um lado... Diz? Não entendi a pergunta. Imagina, isto é um pneu, a base do pneu, o chão, certo? Se a direção estiver desalinhada, vai desgastar mais o pneu, mais na parte de dentro, na parte de direita, na parte esquerda, a parte de fora ou na parte central do pneu? Nas partes de fora. Nas partes de fora, ou deste lado ou deste. Porque é o lado que estiver mais desalinhado, ou mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo, não é na parte central, já vão perceber porquê. Então, se a direção está desalinhada, desgasta mais ou de um lado ou do outro. Isto é, vocês às vezes, olhando assim para o pneu do vosso automóvel, se virem que está a desgastar mais de um lado ou mais do outro lado, de certeza que a direção está desalinhada, certo? E vocês sabem disso porque notam na direção, portanto não é preciso olhar para os pneus. O problema é esse, é que se deixam andar e depois vai desgastar mal o pneu, depois tem que meter pneus novos. Agora, há outra questão que é, isto também é a pergunta de exame de código, quando os pneus estão demasiado cheios, isto é, tem pressão a mais no pneu, vai desgastar mais onde? Em que parte do piso do pneu? Será mais dos lados, nos bordos ou na parte central? Parte central. Na parte central, imaginem, se o pneu estiver demasiado cheio, está tão rechonchudo, não é? Que as laterais até sobem, não fica tão apoiado ao chão. O que fica mais apoiado no chão, no piso, é a parte central. Por isso é que se estiver demasiado cheio, desgasta mais na parte central. Além disso, há mais, ou menos, desculpem, apoio. Não é apoio que eu quero dizer, ajudem-me, faz favor.
aderência ao piso. Isto é, o pneu não tem tanta aderência ao solo como se estivesse normal, certo? Porque está demasiado cheio, quase parece uma bola de basquete. A ligação está nos paralelos, por exemplo. Agora, se tiver pressão a menos, isto é, ar a menos no pneu, vai desgastar mais onde? Em que parte do piso do pneu? Nos bordos, exatamente. Não é? Porquê? Porque o pneu está mais vazio que as partes de fora ficam mais achatadas, não é? Ficam mais relaxadas. Então desgasta mais nos bordos. Nunca puxei estas perguntas? Estava a ver que não. Quem não saiu já sabe. Certo? Muito bem. Direção é mesmo ter estes cuidados. Outra coisa é saber o que é a direção assistida. Hoje em dia já nem se fala tanto na direção assistida porque interpretamos que todos os carros têm direção assistida, mas nem todos. Alguém em casa tem um carro sem direção assistida? Não sabem? Que são aqueles que... Tem? Tenho o meu marido. E é esse que vais conduzir depois? Não, quero ver se não. Isto é, não é aqueles que uma pessoa chega ali e... Não é. Não pode virar só com uma mão, tem que ser mesmo com as duas, não é? E comer um presunto. Ele não me deixa conduzir. Já disse para me ensinar, mas ele não deixa. Diz logo, vais aprender comigo. Exatamente. Não ensinar. Não, mas apanha stickers e assim aprendes com ele. Senão vocês pagaram-nos para quê? Para não ensinar? Até eu com as bases. Pois já disse, olha, ao menos podias me ensinar lá o banco, como é que se mete para a frente, para trás, essas coisas todas. Ao menos o mínimo. Não é preciso. Nós estamos cá para isso. Agora, então, direção assistida. Claro que se ela for uma direção assistida elétrica ou não, porque existe a hidráulica, a elétrica, não interessa. Sendo direção assistida, qual é a função da direção assistida para o condutor? É tornar mais leve para quê? Mais conforto ou mais segurança? Pergunta de exame de código. Há quem responda mais segurança, mas não é. Isto é, tanto tendo ou não tendo a direção assistida é igual. Agora, o que é que faz a direção assistida? Mais conforto. Dá-nos mais conforto porque não nos esforçamos, não é? Não ficamos tão cansados. É mais confortável. Ok? Portanto, não esqueçam que é para mais conforto a direção assistida. Muito bem. Depois, suspensão. Já certamente ouviram falar em amortecedores, molas, barras estabilizadoras. Não? Amortecedores já ouviram falar, de certeza absoluta, não é? Digo eu. Então, pronto, são estes sistemas da suspensão. Amortecedores, molas, barras estabilizadoras e... Falta um. É verdade. Falei nos pneus, lembram-se? Sim. Os pneus fazem parte do sistema travagem... desculpem. Direção. Fazem parte da direção ou suspensão? Pneus. Pergunta de exame de código, já agora. Ninguém diz nada. TikTok. Olha, o Fábio já me respondeu. Barras estabilizadoras, disse eu. Hã? Os pneus fazem parte da direção do veículo ou da suspensão do veículo? E é da suspensão do veículo. Só que há quem responda que é da direção porque pensa nas rodas da frente que viram, não é? Mas as rodas, os pneus, fazem parte da suspensão. Estamos a falar nos pneus todos do automóvel, não é? Não é só os da frente. Tudo bem que há carros hoje em dia que também viram as rodas traseiras, não é só as da frente. Bem, mas há quem responda que é a direção, mas não é. Aqui, por isso é que eu disse que faltava um. Então, amortecedores, molas, barras estabilizadoras para estabilizar o veículo em curva e pneus. Certo? Muito bem. Então, qual é a função dos amortecedores? Amortecer, exatamente. Por isso é que são amortecedores. Isto é, a roda vai, não é, saltar, digamos assim, devido aos buracos, paralelos, por aí fora, irregularidades. O pneu vai fazer isto, vai saltar. Temos os amortecedores para amortecer essas pancadas, certo? Mas não convém que o amortecedor faça este movimento. Senão, olha, partia, empenava facilmente. Então temos que ter alguma coisa que faça com que o amortecedor, quando faz este movimento, assim, retorne ao seu estado inicial rapidamente. Exatamente, são as molas. Então a mola faz com que, no caso,
Vou desenhar aqui uma mola mais vulgar, digamos assim. Normalmente aqui à volta do amortecedor tem umas molas em forma elíptica. Não é assim tão larga, é mais fininha. Mas pronto, faz conta que era isto. Estão a ver? Não, para não. Assim uma coisa. É mesmo umas molinhas. E essas molas fazem com que o amortecedor, quando faz este movimento, a mola faz com que o amortecedor retorne ao seu estado inicial mais rapidamente. Isto é, contraria as oscilações do amortecedor. Nunca percebeu esta pergunta? Ok, exato. Então é essa a função da mola, contrariar as oscilações do amortecedor. Mas ambos estão a fazer ali um trabalho, certo? Em conjunto. Depois, como eu disse, as barras estabilizadoras estabilizam em curva para que o carro não capote facilmente. Não é? Senão, uma curva mais apertada, nós virávamos de repente, o carro virava ao contrário. Então temos essas barras estabilizadoras. E os pneus fazem parte da suspensão. Correto? Até aqui? Pronto, já sabem, para evitar, isto é tudo muito caro, estes sistemas, seja amortecedores, as molas, são tudo peças muito caras, portanto evitem pancadas fortes no vosso veículo, senão a carteira não sei se vai custar. E escapes? Quem é que gosta de carros tuning? Brum brum. Não, estou a ver porque eu não quero ferir os sentimentos. Ora, há quem não goste de escapes, não é? Ou há quem goste de escapes, mas depois alterados, não é? Será que podem alterar um escape do vosso veículo? Motociclos, automóveis, não? Podem alterar ou não? Se tiver homologado. Podem sim senhor, desde que o sistema, o escape, seja homologado. O que é que isto quer dizer? Homo com H. Homologado, o que é que quer dizer? É legal? Está autorizado? Exatamente. Depois há os outros ilegais, não é? Dos tunings. Pronto. Sim, mas isso no Silva é tudo homologado. Exato, é tudo homologado, exatamente. Agora, o que acontece? Por exemplo, já viram certamente alguns carros a fazer assim um barulho mais potente, não é? Assim uma coisa mais um barulho, não é? Pode acontecer das duas uma. Ou tem um escape normal e está furado, também acontece. Ou então tem escape direto, não é? E o que é que eu quero dizer com escape direto? É tirar a panela, disseste? Ok. Panela de escape. O que é a panela de escape? Vou pintar a vermelho, senão não se dá para ver. Vermelho, está aqui. Pronto, neste caso, estas panelas de escape aqui. Pronto. Mas normalmente até só tem uma, não é? Mas agora pergunto eu. Será que no exame de código pergunta assim: as panelas de escape são obrigatórias, sim ou não? Será que diz? Alguém aqui já está a dizer que é abafador. Será que diz panela de escape? Não, panelas é na cozinha. Como é que se chama a panela de escape? Aqui. É o silenciador. O silenciador, que é o que diz no código da estrada, nas perguntas que vocês vão ver no exame de código, chama-se silenciador, exatamente por esse motivo, porque reduz a emissão de ruído. É esse o efeito da panela de escape. Pronto, normalmente chamamos-lhe panela de escape, mas o nome técnico é silenciador. E é mesmo obrigatório, não podem tirar. Ok? Panelas são obrigatórias. Ou é obrigatória, não é? É o silenciador. Sim, essa é a pergunta de exame de código, se o silenciador é obrigatório. É sim senhor, não pode tirar, não pode alterar, a não ser que seja homologado. Muito bem. Ora, agora. Refrigeração. Há quem diga refrigerante, mas isto não leva Coca-Cola. Pois não? É um líquido de refrigeração. Sabe o que é refrigeração? É o motor manter-se... Não, temperatura. Qual é a temperatura média de funcionamento? 80, 90 não é fresco. Pronto, então, o sistema, a água, que normalmente os motores são arrefecidos por água, hoje em dia, antigamente até nem era por água, era ar. Por exemplo, o Carocha, lembra-se do Carocha? Aquele carro antigo, que por acaso os brasileiros chamam-lhe o Fosco, não é, meninos brasileiros? O Fosco é o nosso Carocha, é arrefecido por ar.
Claro que havia muito sobreaquecimento porque o próprio ar do exterior às vezes não é suficiente. Imagina, estamos no trânsito, para-arranca, o ar não chega para arrefecer. Por isso é que depois inventaram cá o sistema de água, não é? E a água, sim, é o sistema mais eficaz que arrefece o motor mais rapidamente. Agora, esta parte aqui da frente, certamente já ouviram falar no radiador, ou não? Sim. Pronto, o radiador é esta peça que está aqui na parte da frente, se vocês virem isto, este quadrado grande. Aqui dentro, já viram os favos de mel? Nunca viram? É parecido. Tem assim uns quadradinhos pequeninos por aqui fora. Pronto, e a água vai entrar aqui, na parte de cima, é espalhada pelo radiador, naqueles favos, não é? A água espalha-se ali para que seja arrefecida mais rapidamente. O próprio ar do exterior arrefece, porque se repararem no automóvel, o radiador está na parte da frente, onde tem as grelhas no para-choques, tem umas aberturas próprias para que o ar entre e arrefeça a água que entra ali para o radiador. Mas muitas vezes esse ar do exterior não é suficiente e temos a ventoinha, que está aqui, olha. Vou pintar azul. Vou ver ali uma ventoinha? Pronto, aquela ventoinha, e às vezes ouvimos a própria ventoinha a começar a trabalhar quando está muito quente, não é? Começamos a ouvir aquilo a arrefecer a água. Pronto. Agora pergunto eu, então a função da água é só arrefecer o motor? Sim ou não? Sistema de refrigeração é só para arrefecer o motor? Sim ou não? Não. Também dá para aquecer. Isto é, imagina que está frio. Amanhã de manhã, liga o motor, está quente? A água vai arrefecer? Então primeiro tem que aquecer. Então, o sistema de refrigeração tem a função de manter a temperatura do motor, manter os tais 80, 90 graus, porque de início até convém que o motor aqueça, porque está frio, tem que chegar a tal temperatura. E é uma pergunta que muitas vezes têm dúvidas, que é, antes de iniciar de manhã, por exemplo, a viagem, convém deixar o motor aquecer para depois começar a andar ou não? Sim. Não. Isto é, espera aí, retroce. Espera aí, eu vou perguntar. É obrigatório? Não é obrigatório. Se convém, até pode deixar, mas não quer dizer que seja obrigatório, porque eu posso começar... Imagina, eu que vou sempre em cima da hora para o trabalho, se voltar à espera que aqueça ali 5 ou 10 minutos, ainda mais atrasado chego. E depois vocês já sabem, o IP nunca mais chega, começam-me a ligar, a ver se eu já cheguei. Sabe o que é que eu te estou a dizer, Diva? Porque o vizinho é aqui, o balhote. Ele antes de casa, ele está para aí 5, 10 minutos ali, com o motor ligado. Mas os balhotes estão reformados, têm tempo. Pois, eu sei. Agora, nós que não temos tempo, não convém com o motor frio, dar acelerações bruscas, isto é, puxar demasiado pelo motor. Podemos começar logo a andar, não há problema nenhum, atenção, liga, põe o carro a andar, não convém ter a noção de que não pode puxar demasiado pelo motor. Vamos ter uma condição mais calma, digamos assim, não puxar demasiado, até atingir, aquilo também atinge a temperatura normal, os tais 80, 90 graus rápido, certo? Sim? Então pronto, podem começar logo a andar, não convém puxar demasiado. Quando veem que o ponteiro está a chegar ali a meio, aos 80, 90, aí fazem o uso normal. Sim? Pronto, então o sistema de refrigeração é mesmo isso, manter a temperatura do motor. Convém verificar os níveis de quê? Do depósito, que é este depósitozinho aqui. Tem que abrir o capô, olham para o depósito, que está na parte de cima, e conseguem ver o nível do líquido, mais ou menos até aqui, onde eu estou por esta risca. Não convém estar cheinho. Aquilo tem lá umas marquinhas, aliás, no TikTok ou no YouTube podem ir ver, porque eu mostro na prática, não é? A verificação dos níveis. Então, o nível do líquido tem que estar até à risca, onde diz nível máximo. E esse líquido, será água? Só água? Podem pôr, não é proibido. Mas chama-se anticongelante, é um líquido próprio que se compra. Porquê? Porque é mais eficaz e também melhor para as peças do motor, porque o anticongelante é um líquido próprio que é anticorrosivo e anticongelante, isto é, em temperaturas muito negativas, imagina que está muito frio, aquilo está sujeito a congelar durante a noite, não é? Se fosse só água. Então esse líquido não vai congelar, por isso é que se chama anticongelante. Mas além disso, também é anticorrosivo para as peças, ok? Mas imaginem, vocês estão no dia-a-dia a andar e reparam que o nível da água, do tal líquido, baixou. Podem acrescentar só água, não têm o líquido ali à mão, acrescenta água até depois mudar o líquido, ou acrescentar. Muito bem, mais perguntas aqui, também não estou a ver.
assim de repente. Agora temos a lubrificação, que é a parte do óleo, que é essencial para o funcionamento do motor. Óleo do motor, porque as peças têm que estar lubrificadas, não é? Senão cola, gripa e ficam sem motor. Então, como eu disse agora há pouco, as peças, não é, no motor, há peças móveis, há peças fixas. Essas peças têm que ser lubrificadas com um líquido, que é o óleo do motor. Que tipo de óleo é que tem que meter no motor? O fabricante disser. Exatamente. O indicado pelo fabricante. É essa a resposta do código. Claro que depende do tipo do motor, se é gasolina, se é gasóleo, mas isso depois vão ver aonde? Ao manual de instruções. E se não tiver manual de instruções, vão ver aonde? Alguns têm no capô. Vai ao Google. Não temos Google hoje em dia? O Google sabe tudo. Mas eu estou a falar. Uma vez subir ao Google, dizia uma coisa e no capô dizia outra. Mas tens que pôr a marca e o modelo. Eu pus a matrícula. Ah, ok. Então pronto, o Google, o capô se calhar estava errado. Enganaram-se a pôr o capô. Pronto, mas é o indicado pelo fabricante, certo? O tipo de óleo. Agora, convém é verificar o óleo de vez em quando, tal como a água, o líquido de refrigeração. De quanto em quanto tempo é que temos que verificar esse nível? É a pergunta de exame de código. Anualmente? Quem me dera. Quem me dera. No meu carro até menos que meio ano. Mas eu não estou a dizer mudar o óleo, meninos. Verificar. Não é mudar. Mudar depende de quanto é que vocês vão andar. Não é? Verificar, ir ver se tem. Quanto? Em quanto tempo? Exatamente. Regularmente. Não dizemos semanalmente, anualmente, mensalmente. É regularmente. O regular depende da pessoa, não é? Quem já assistiu a estas aulas? Eu digo sempre antes de ir à missa, ao domingo. Ver o óleo. Não, às vezes a pessoa, lá está, ao fim de semana temos mais tempo, até vamos lavar o carro, limpá-lo, vamos verificar os níveis, não custa nada. Só mesmo para ver se tenha o nível ao certo, ao nível. Até porque pode haver ali uma fuga. Eu posso ter mudado o óleo hoje, amanhã não tem nenhum. Se houver uma fuga de óleo, já foi. E depois também se nota no chão, não é? Muito bem. Então, sistema de óleo, já sabem, lubrificação, verificar regularmente. O tipo de óleo a acrescentar ali é o que o fabricante indicar. E pronto, são perguntas assim de código. De resto, temos na prática, mas depois no carro vamos falar mais. Não se esqueçam de ir ver ao TikTok, tenho na parte da playlist perguntas de exame de código. Desculpem. Perguntas de exame de condução. Tem lá na playlist em cima, perguntas de exame de condução e tem estes vídeos a explicar estas coisinhas na prática. Depois, para acabar, sistemas de transmissão. Certamente já ouviram falar no ponto de embreagem. Já ouviram falar nas caixas de velocidades. Manuais ou automáticas, não é? Mas vamos falar nas manuais, que são aquelas mais usadas para vocês aprenderem agora. Mas a embreagem, então. Vamos focar na embreagem, que é uma dor de cabeça, não é? Para quem vai aprender, normalmente. Qual é a função da embreagem? Pergunta de exame de código. Função da embreagem, qual é? Não é para dar dor de cabeça, não. Para que é que serve? Por exemplo, o pedal da embreagem tem 3 pedais nos pés. É o pedal do lado esquerdo, exatamente. Quando pisam na embreagem é para quê? Para conseguir engrenar outras mudanças na caixa de velocidades, certo? Mete a primeira, mete a segunda, tem que pisar a embreagem. E levanta a embreagem para quê? Para o carro andar. Então, a função da embreagem é ligar ou desligar o movimento entre o motor e as rodas. Nunca ouviram essa pergunta? Já, mas não sabia explicar. Então, a função da embreagem é mesmo essa, é ligar ou desligar, que no fundo, na resposta até diz interromper a ligação entre o motor e as rodas. Portanto, o motor está a fazer força. Se eu piso na embreagem, o motor fica a trabalhar, mas não transmite força nenhuma às rodas. O carro está solto. Certo? Está como se estivesse em ponto morto. Mas se eu levantar a embreagem e tiver uma mudança metida, ao levantar a embreagem o carro começa a andar. Porquê? Porque o motor começa a dar a força às rodas, através dos vários sistemas de transmissão que temos por aqui fora, não é? Veios de transmissão, não sei o quê, até chegar às rodas.
Então é isso, a pergunta de exame de código, qual é a função da embreagem? Interromper a ligação entre o motor e as rodas, certo? Claro que para isso acontecer tem que estar uma mudança metida, porque se tiver a caixa de velocidades em ponto morto, podem pisar e levantar a embreagem que nada acontece, não é? Outra coisa que acontece muitas vezes é, por engano, vocês pisam e aquilo até está na primeira e tira o pé de repente da embreagem. Quem é que já fez essa experiência? E o carro dá assim um impulso para a frente ou para trás conforme a mudança que esteja metida, não é? Ou então, quando estão a aprender, também acontece muito de tirarem o pé muito rápido da embreagem, que é isso que acontece, porque o pé não está habituado e a pessoa que está ali mais nervosa, tira o pé rápido da embreagem, o que é que vai acontecer? Pumba, vai abaixo. Dá um impulso e vai o motor abaixo. Por isso é que a ligação da embreagem tem que ser sempre suave e progressiva. Nunca pode ser repentina. Pronto, isto são as perguntas de exame de código. Qual a função da embreagem e a questão de levantar, ou de ligar, neste caso, de forma suave e progressiva. Ok? Bem, mas isto depois na prática vocês vão entender perfeitamente e vão praticar até ganhar memória muscular, que o pé depois habitua-se ao movimento. Sim? Sim. Pronto, e acabou-se por aqui a parte da vossa mecânica, digamos assim. Pronto, como eu estava a dizer, aconselho a darem uma vista de olhos, são perguntas rápidas. Mesmo quem vai a exame de condução fazem este tipo de perguntas também. São 3 perguntas, no fundo, que o examinador pode fazer ao aluno. Pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser das... Ah, esqueci-me. Falta a parte elétrica, meninos. Baterias, para que é que serve a bateria? Um carro a gasolina ou gasóleo também tem bateria, certo? Então qual é a função da bateria, nesse caso? Só para acabar. Hã? Eu estava à espera que alguém dissesse para pôr o carro a andar. Não é? Eu não caio nessa outra vez. O que é que põe o carro a andar? São as rodas. Então, para pôr o carro a andar temos rodas. E se ele tiver uma descida, precisa de motor, precisa de bateria, precisa de alguma coisa. Nada. A descer, lá vai ele, vum, e anda. Bem. Então, para pôr o carro a andar temos rodas. A bateria, o sistema elétrico, é um acumulador de energia elétrica para fornecer energia elétrica aos órgãos elétricos do veículo. Quantos motores tem um carro, por exemplo? Um carro? Quantos motores tem? Muitos. Olha, tem o motor principal, que é o motor a diesel ou a gasóleo, sim senhor. Mas depois temos o motor dos vidros elétricos, o motor das escovas do limpa-parabrisas, o motor de... Tudo que movimenta, tudo que se mexa tem motor ou não tem? Tem que ter. Motor elétrico. Então a bateria transmite energia a esses órgãos elétricos, mesmo sem estar o motor a funcionar. Eu não posso ouvir música no rádio sem estar o motor a trabalhar. Basta ligar a ignição. Não posso pôr as escovas a funcionar, abrir os vidros, fechar, ligar o ar-condicionado, desligar. Sim, então temos a parte elétrica, as baterias, ou a bateria no caso, que transmite essa energia. Agora, pergunta de exame. Nas baterias, ou a bateria, precisa de acrescentar algum líquido? Hoje em dia, não. Isto é, hoje em dia temos as baterias que são seladas, mas a resposta do exame de código diz: caso a bateria não seja selada, que é uma bateria fechada, antigamente tínhamos umas tampinhas na parte de cima da bateria, em que podíamos abrir e acrescentávamos um líquido. E que líquido é esse? Já agora, já pegaram numa bateria para um carro, por exemplo? É pesada ou é levezinha? É pesada como? Como é que se costuma dizer o ditado? É como chumbo, não é? O ditado diz, é pesada como chumbo. Porquê? E as baterias é mesmo pesada como chumbo. Porquê? Dentro das baterias o que é que temos? Placas de chumbo. É mesmo, tem umas placas de chumbo lá dentro. E essas placas de chumbo têm que estar cobertas com um líquido que se chama eletrólito. Já ouviram falar no eletrólito? Ora, o que é o eletrólito? Eletrólito. O que é o eletrólito? Já vamos. Pode dizer.
Também já estou a acabar. O eletrólito é a mistura de água destilada e ácido sulfúrico. Agora, se for preciso acrescentar o líquido, o que é que tem que acrescentar? Dos dois líquidos que eu acabei de dizer, água destilada e ácido sulfúrico. A água destilada, vocês podem mexer em ácido sulfúrico? Não convém, pois não? Ora, nem mais. E sim, acrescentam água destilada. Atenção que a resposta dos testes diz, caso a bateria não seja selada, porque hoje em dia as baterias são seladas, são fechadas, não acrescentam nada, mas caso a bateria não seja selada, tem que acrescentar água destilada. Agora sim, ponto final, parágrafo. Vamos embora.